A madrasta gritava com as trigêmeas pequenas na frente da faxineira, sem saber que o milionário viúvo estava vendo tudo escondido. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O sol da manhã de janeiro incidia forte sobre os vidros espelhados da cobertura duplex no Leblon, criando reflexos dourados que dançavam pelas paredes revestidas de mármore travertino. O apartamento de 600 metros quadrados era um monumento ao sucesso. Pisos de porcelanato italiano, móveis assinados por designers renomados e uma vista panorâmica que abraçava toda a orla de Copacabana até o Pão de Açúcar. Cada detalhe gritava: sofisticação e dinheiro. Roberto Cavalcanti, aos 43 anos, ajustava a gravata Hermès diante do espelho veneziano do hall de entrada. Alto, ombros largos moldados por anos de natação no clube fluminense, cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam distinção, ele carregava o peso de quem construiu um império do zero. Suas mãos, sempre impecáveis, tremiam ligeiramente enquanto verificava o relógio Patek Philippe. Um presente que dera a si mesmo após fechar a compra do Shopping Barra Square, o quinto da sua rede no Rio de Janeiro. Papai vai viajar de novo? A voz doce ecoou pelo corredor, fazendo-o virar-se. Maria Clara, Maria Fernanda e Maria Eduarda, suas trigêmeas de 6 anos, apareceram na porta do quarto ainda de pijama rosa com estampa de unicórnios. Os cabelos loiros cacheados caíam sobre os ombros delicados e os olhos azul acinzentados, herança da mãe falecida, o fitavam com uma mistura de expectativa e resignação que partia seu coração. É só até amanhã, princesas. Papai tem uma reunião muito importante em Brasília. Roberto se abaixou, abrindo os braços para receber o abraço matinal das filhas. O cheiro do shampoo infantil, de camomila, se misturava ao seu perfume caro, criando um contraste que sempre o comovia. Mas você prometeu que ia me ensinar a andar de bicicleta sem rodinha hoje, murmurou Maria Clara, a mais velha, por 3 minutos, encostando a cabeça no ombro paterno. E eu vou cumprir. Quando voltar, vamos para a lagoa, e vocês 3 vão aprender. Promessa de Cavalcanti vale mais que ouro, não é? As meninas sorriram, mas ele notou a sombra de desapontamento que cruzou seus rostinhos. Quantas promessas havia quebrado nos últimos meses? Quantas reuniões, viagens e negócios foram mais importantes que os primeiros passos, as primeiras palavras, as pequenas conquistas diárias de suas filhas? Camila. Roberto chamou, erguendo a voz. As meninas já tomaram café? Dos fundos do apartamento surgiu uma mulher elegante de 35 anos, vestindo um robe de seda branco que realçava sua silhueta esguia. Camila Montenegro Cavalcanti tinha o porte altivo de quem cresceu entre os salões da alta sociedade carioca. Cabelos castanhos alisados caíam perfeitamente sobre os ombros, maquiagem discreta, mas impecável mesmo naquele horário matinal. Seus olhos verdes, que um dia Roberto achou fascinantes, agora pareciam frios como jade. Bom dia, amor. Camila se aproximou, depositando um beijo casto na bochecha do marido. Seu perfume francês era intenso, quase enjoativo, na primeira hora da manhã. As meninas estão esperando você terminar de se arrumar para tomar café. Dona Eunice já preparou tudo. Mamãe Camila, você vem brincar com a gente hoje? Perguntou Maria Fernanda, a mais tímida das 3, puxando delicadamente a barra do hobby. Camila afastou a mão da criança com um movimento sutil, mas Roberto percebeu a tensão no gesto. Mamãe tem compromissos importantes hoje, querida. Vocês podem brincar no quarto ou assistir televisão. A voz de Camila soou suave, mas havia uma frieza subjacente que sempre incomodava Roberto. Amor, que tal cancelar seus compromissos e ficar com as meninas? Eu volto amanhã à noite e... Roberto, você sabe que não posso. Tenho o almoço beneficente do Instituto Coração Solidário, depois a reunião do comitê do baile de gala da Casa da Paz.
E à noite, o jantar dos Ferreira Lima. São compromissos inadiáveis. Camila ajeitou uma mecha de cabelo inexistente, gesto que Roberto aprendera a reconhecer como sinal de irritação. Ele suspirou, beijando a testa de cada filha. Comportem-se bem para a mamãe Camila e para a dona Eunice, está bem? Papai vai ligar hoje à noite. Enquanto pegava a pasta de couro e as chaves do Porsche, Roberto observou Camila conduzindo as meninas para a cozinha americana. Ela falava com elas em tom educado, mas distante, como se fossem visitas de quem precisava se livrar polidamente. Aquela mulher elegante e sofisticada, que conhecera em um evento empresarial 2 anos após a morte de Letícia, parecia a escolha perfeita na época. Bonita, bem relacionada, conhecedora dos códigos sociais que ele precisava navegar para expandir seus negócios. Mas será que tinha sido a escolha certa para suas filhas? A pergunta o perseguiu durante o trajeto até o aeroporto Santos Dumont. No trânsito da linha vermelha, enquanto observava o Cristo Redentor emergindo entre as nuvens matinais, Roberto se lembrou de Letícia. Sua primeira esposa tinha o dom de transformar momentos simples em memórias preciosas. Café da manhã virava piquenique na sala. Banho das meninas se tornava festa de espuma. E cada descoberta infantil era celebrada como a maior conquista do mundo. Camila era tudo que Letícia não tinha sido. Estratégica, ambiciosa, consciente do status social. Mas será que suas filhas precisavam de estratégia? Ou precisavam simplesmente de amor? O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu secretário confirmando a reunião com os investidores árabes interessados em financiar um complexo hoteleiro na Barra da Tijuca. Um negócio de 500 milhões de reais que poderia consolidar definitivamente seu grupo empresarial no setor turístico. Roberto acelerou, deixando para trás as dúvidas maternas que sempre o assombravam quando estava sozinho. Negócios ele entendia, planilhas, projeções, estratégias de mercado. Esse era seu território seguro. A paternidade, por outro lado, permanecia um manual em idioma estrangeiro, cheio de nuances que ele ainda estava aprendendo a decifrar. O que Roberto não imaginava era que, naquele exato momento, no apartamento dourado que deixava para trás, uma tempestade se preparava para revelar verdades que mudariam para sempre a vida de sua família. No apartamento silencioso do Leblon, Eunice Santos ajustava o avental azul marinho sobre o uniforme branco impecável. Aos 46 anos, ela carregava nas mãos calejadas a história de uma vida inteira dedicada ao trabalho doméstico. Nascida em uma favela de Nova Iguaçu, filha de uma lavadeira e um pedreiro, Eunice aprendeu desde cedo que a dignidade se conquista com suor e determinação. Seus olhos castanhos, sempre atentos, refletiam uma inteligência que poucos patrões se davam ao trabalho de perceber. Formada em pedagogia pela Universidade Estácio de Sá aos 38 anos, estudando à noite depois de jornadas exaustivas, ela escondia o diploma no fundo da gaveta. A experiência lhe ensinara que patroas como Camila Montenegro se sentiam ameaçadas por empregadas estudadas demais. Era mais seguro ser vista apenas como a diarista competente e discreta. Dona Eunice, onde está meu anel de brilhantes? A voz estridente de Camila ecoou pelo apartamento, fazendo as trigêmeas se encolherem na mesa de café da manhã. Eunice suspirou, secando as mãos no pano de prato. Conhecia aquele tom. Era o prelúdio de uma tempestade. Está no porta-joias do seu quarto, patroa. Guardei ontem depois que a senhora tirou para o banho. Eu não perguntei onde você acha que está. Eu disse para você ir buscar. Camila apareceu na cozinha americana, ainda de hobby, mas agora com o rosto contorcido pela irritação matinal. As 3 meninas pararam de comer as panquecas cobertas com mel que Eunice havia preparado especialmente para elas. Maria Clara engoliu em seco, Maria Fernanda abaixou os olhos
e Maria Eduarda segurou forte na mão da irmã mais próxima. Elas conheciam aquele tom de voz. Sim, patroa. Eunice baixou a cabeça e se dirigiu ao quarto do casal. Enquanto subia a escada de mármore para o andar superior, ouviu Camila resmungando na cozinha. Essas empregadas hoje em dia acham que podem fazer qualquer coisa. No meu tempo sabiam qual era o lugar delas. Quando Eunice retornou com o anel, encontrou uma cena que gelou seu sangue. Camila estava de pé diante das trigêmeas, que permaneciam sentadas como estátuas na mesa de café. Olhem só que nojeira! Camila apontava para algumas migalhas de biscoito no chão, próximas à mesa. Vocês são umas porquinhas, não sabem comer direito, acham que esta casa é um chiqueiro? Desculpa, mamãe Camila, murmurou Maria Clara, a voz tremendo. Eu não vi que caiu. Não vi. Vocês nunca veem nada mesmo. São umas displicentes exatamente como... Camila se interrompeu bruscamente, mas o veneno na voz já havia sido derramado. Como o quê, patroa? Eunice se aproximou, fingindo não entender a gravidade do momento. Como nada. Limpe isso imediatamente. Camila tomou o anel das mãos de Eunice com um gesto brusco, mas as meninas entenderam perfeitamente. Camila ia dizer exatamente como a mãe de vocês. Eunice viu lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de Maria Fernanda. Meninas, que tal vocês terminarem o café no terraço? O dia está lindo, sugeriu Eunice, tentando quebrar a tensão. Elas vão terminar aqui mesmo e vão aprender a comer sem derrubar tudo. Camila bateu a mão na bancada de granito. Estou farta dessa falta de educação. Patroa, elas são criancinhas. Criancinhas? Camila se virou para Eunice, os olhos verdes faiscando. Elas têm 6 anos, não são bebês. Já deveriam ter modos à mesa. Mas como vão aprender se todo mundo fica passando a mão na cabeça delas? Maria Eduarda, a mais sensível das 3, começou a chorar baixinho. O som delicado ecoou pela cozinha ampla, criando um contraste doloroso com o mármore frio e os eletrodomésticos reluzentes. Ah, agora vai. Chorar? Vai mesmo? Camila se aproximou da menina, o rosto crispado. Choro é para quem está com dor, não para a mimadinha que não quer limpar a própria sujeira. Ela não fez por mal, patroa. Eunice tentou intervir, mas Camila a cortou com um gesto seco. Eu não pedi sua opinião, você já fez demais, estragando essas crianças. Desde que chegou aqui, elas só ficaram mais respondonas e preguiçosas. Eunice sentiu o sangue ferver, mas manteve o rosto impassível. Em 15 meses trabalhando naquela casa, aprendera a reconhecer os sinais. Camila estava particularmente agressiva quando Roberto viajava, como se a ausência do marido lhe desse carta branca para mostrar sua verdadeira personalidade. Pronto, limpei. Maria Clara sussurrou, recolhendo as últimas migalhas com o guardanapo de linho. Limpou! Olha como ficou! Camila apontou para uma mancha quase invisível no piso. Vocês não sabem fazer nada direito. Dona Eunice, pegue o pano com desinfetante e limpe isso direito. Enquanto Eunice se abaixava para limpar o chão impecável, ouviu Camila continuar a humilhação. Sabem por que seu pai viaja tanto? Porque está cansado de ver essa bagunça em casa. Ele trabalha feito um louco para sustentar vocês e vocês só fazem sujar e incomodar. Maria Fernanda soluçou mais alto e Maria Clara passou o braço ao redor da irmã. Eunice notou como as meninas se protegiam mutuamente, criando um escudo invisível contra a crueldade verbal da madrasta. Não, não é verdade, Maria Clara murmurou, mais para si mesma que para Camila. Como é que é? Você está me contestando? Camila se inclinou sobre a mesa, o rosto a centímetros do de Maria Clara. Está me chamando de mentirosa? Não, mamãe Camila. Então não resmungue. Vocês vão subir agora para o quarto e só vão descer quando eu autorizar. E quero esse apartamento em silêncio absoluto. Tenho telefonemas importantes para fazer.
As trigêmeas se levantaram da mesa como autômatos, de mãos dadas, e subiram a escada sem olhar para trás. Eunice ouviu a porta do quarto se fechar com um clique suave. E você? Camila se virou para Eunice. Pare de ficar do lado delas contra mim. Você é empregada aqui, não é amiguinha de criança. Eunice respirou fundo, contando mentalmente até 10. Sim, patroa. Vou continuar a limpeza. Sozinha na cozinha, enquanto Camila subia para se arrumar, Eunice sentiu o coração apertado. Em sua bolsa, escondido entre documentos pessoais, estava um gravador digital que havia comprado no mês anterior. Ainda não havia tido coragem de usá-lo, mas cada dia a convencia mais de que precisava proteger aquelas crianças. Lá em cima, no quarto das meninas decorado com papel de parede de borboletas cor-de-rosa, 3 irmãzinhas se consolavam mutuamente, sussurrando promessas de que um dia tudo ficaria melhor. Nenhuma delas sabia que naquele exato momento Roberto Cavalcante estava na sala VIP do aeroporto, relendo uma mensagem de texto que havia chegado durante a madrugada. Senhor Roberto, preciso conversar com o senhor sobre um assunto muito sério quando retornar. Eunice. O voo de Brasília para... O Rio estava atrasado em 2 horas devido a uma tempestade que varreu o Planalto Central durante a tarde. Roberto Cavalcante tamborilava os dedos na mesa de mogno da sala VIP, alternando o olhar entre o notebook, onde revisava contratos, e o celular que exibia a mensagem de Eunice pela 10ª vez. Senhor Roberto, preciso conversar com o senhor sobre um assunto muito sério quando retornar. Eunice. A formalidade da mensagem o intrigava. Em 15 meses de trabalho, a diarista jamais havia se dirigido a ele por texto, sempre preferindo comunicar-se através de Camila ou dos bilhetes deixados na geladeira, sobre a rotina das meninas. Que assunto seria tão grave para justificar essa quebra de protocolo? Às 18h30, quando finalmente pousou no Santos Dumont, Roberto decidiu não avisar sobre sua chegada antecipada. Queria surpreender as filhas e talvez descobrir o que Eunice tinha de tão importante para lhe dizer. O trânsito da Zona Sul estava intenso, típico de uma terça-feira no final de janeiro. Enquanto o motorista particular navegava pelas ruas estreitas de Ipanema, Roberto observou as crianças brincando na areia da praia, os vendedores ambulantes oferecendo água de coco gelada, as famílias reunidas nos quiosques aproveitando o fim de tarde carioca. Aquela normalidade simples e calorosa contrastava com o ambiente formal e controlado de seu apartamento. Eram 19h15, quando Roberto inseriu a chave na fechadura da porta principal. O apartamento estava em silêncio. Estranho para um horário em que as meninas deveriam estar jantando ou brincando na sala. Deixou a mala no hall e caminhou em direção à área social. Foi então que ouviu: "Eu estou farta de repetir a mesma coisa. Vocês são umas moleques mal educadas." A voz de Camila ecoava da cozinha, carregada de uma rispidez que Roberto jamais havia presenciado. Instintivamente, ele se dirigiu para o corredor que levava à área íntima, caminhando nas pontas dos pés sobre o piso de porcelanato. "Olhem só que porcaria! Derrubaram suco na mesa da sala!" A voz de Camila estava ainda mais alterada. "Vocês não prestam para nada mesmo!" Roberto parou atrás da parede que dividia o corredor da sala de estar. Através do espelho chanfrado que decorava a entrada, conseguia ver parcialmente a cena. Suas 3 filhas estavam enfileiradas diante do sofá bege de tecido importado, cabeças baixas, ainda com os uniformes escolares do Colégio Santo Inácio. "Desculpa, mamãe Camila", murmurou Maria Clara, a voz quase inaudível. "Foi sem querer." Sem querer, vocês fazem tudo sem querer." Camila gesticulava dramaticamente, o vestido midi de seda azul marinho tremulando com seus movimentos bruscos. "Acham que eu sou palhaça? Que estou aqui para limpar bagunça de criança malcriada?" Roberto sentiu o estômago se contrair.
Aquela mulher elegante que durante 2 anos de casamento sempre se mostrou educada e carinhosa na presença dele, estava irreconhecível. Seus gestos eram agressivos, a postura intimidadora, a voz carregada de um desprezo que fazia as meninas se encolherem como flores murchas. Vocês sabem por que seu pai não consegue ficar em casa? Porque não aguenta ver a vergonha que vocês são. Camila se aproximou das crianças, apontando o dedo indicador para elas. Ele trabalha tanto para sustentar essa casa e vocês só fazem sujar e incomodar. Maria Fernanda começou a soluçar baixinho. O som delicado e desesperado atravessou o peito de Roberto como uma lâmina afiada. Sua filha mais sensível, que desde bebê chorava quando percebia tensão no ambiente, estava sendo deliberadamente machucada pela mulher que deveria protegê-la. Para de chorar! Choro é coisa de bebê! Camila bateu a mão na mesa de centro de vidro temperado, fazendo as meninas darem um pulo. Vocês acham que eu tenho paciência para isso? Acham que eu não tenho coisa melhor para fazer? Foi quando Eunice apareceu na sala, vinda da cozinha, carregando uma bandeja com copos vazios. Patroa, posso levar as meninas para jantar? Está na hora. Elas vão jantar quando eu disser. Camila se virou para a diarista, os olhos faiscando. E você para de ficar se metendo? Já não basta estragar essas crianças, ainda fica me questionando? Roberto observou Eunice baixar a cabeça, mas notou algo diferente em sua postura. A diarista parecia estar se controlando, como se estivesse contendo uma reação mais forte. Eu só pensei que você não é paga para pensar, é paga para limpar e cozinhar. Camila deu um passo em direção a Eunice, o tom de voz subindo uma oitava. Se não está satisfeita com seu trabalho aqui, a porta da rua é serventia da casa. Maria Eduarda, que havia permanecido em silêncio até então, sussurrou quase inaudivelmente: Eu quero a mamãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto viu Camila se virar lentamente para a menina, o rosto contorcido por uma expressão de pura maldade. Sua mamãe morreu e não vai voltar nunca mais. As palavras saíram da boca de Camila como punhaladas. E sabem por quê? Porque ela era fraca, exatamente como vocês estão sendo agora. Roberto sentiu o mundo desabar. Letícia havia morrido de câncer após uma luta corajosa de 2 anos. Vê-la sendo desrespeitada na memória e suas filhas sendo torturadas psicologicamente foi o estopim que precisava. Agora vocês vão subir para o quarto e não quero ouvir um pio até amanhã de manhã. Camila continuou, inconsciente de que estava sendo observada. E se eu escutar qualquer barulho, qualquer chororo, vocês vão ficar de castigo o resto da semana. As trigêmeas se levantaram em silêncio de mãos dadas e caminharam em direção à escada. Roberto viu lágrimas escorrendo silenciosamente pelos rostinhos e a forma como elas se apoiavam mutuamente, criando uma proteção desesperada contra a crueldade que acabavam de enfrentar. Eunice as acompanhou até o pé da escada, sussurrando algo que Roberto não conseguiu ouvir, mas que fez Maria Clara acenar levemente com a cabeça. Quando as meninas desapareceram no andar superior, Roberto permaneceu imóvel, processando o que havia presenciado. A mulher com quem tinha se casado, pensando oferecer uma nova figura materna para suas filhas, era uma abusadora. Por quantos meses aquela tortura psicológica vinha acontecendo? Quantas vezes suas princesas sofreram na ausência dele? O som dos saltos de Camila se aproximando do corredor o fez se mover rapidamente. Roberto subiu silenciosamente pela escada de serviço que levava ao seu escritório no 2º andar. Precisava de alguns minutos para organizar os pensamentos antes de confrontar a situação. Sentado na poltrona de couro, diante da vista noturna do Leblon, que sempre o acalmava, Roberto Cavalcanti enfrentou uma verdade devastadora. Havia falhado completamente como pai.
E agora precisava encontrar uma forma de proteger suas filhas sem destruir suas vidas no processo. Roberto permaneceu no escritório por 2 horas, a mente fervilhando entre a raiva e o remorso. Pela janela panorâmica, observava as luzes da Lagoa Rodrigo de Freitas piscando na distância, enquanto tentava processar a extensão do que havia presenciado. O som abafado da televisão no andar inferior indicava que Camila havia se instalado na sala, provavelmente assistindo a algum de seus programas de fofoca da TV por assinatura. Às 21h30, quando ouviu os passos dela subindo para o quarto do casal, Roberto desceu silenciosamente para verificar as filhas. A porta do quarto das trigêmeas estava entreaberta, e ele pode vê-las, dormindo abraçadas na mesma cama, embora cada uma tivesse sua própria cama individual, decorada com dossel de voio rosa. Maria Clara estava no meio, protegendo as irmãs menores com os bracinhos. Mesmo dormindo, seus rostinhos ainda mostravam traços de tensão. Roberto notou que Maria Fernanda segurava forte um ursinho de pelúcia desgastado, o mesmo que Letícia havia dado a ela no hospital, durante o último internamento. Senhor Roberto? A voz baixa de Eunice o fez virar-se. Ela estava no final do corredor, ainda com o avental, segurando uma xícara de chá de camomila. Eunice. Roberto fechou delicadamente a porta do quarto das meninas e se dirigiu para a sala de estar. Preciso conversar com você, agora. Eles se sentaram nos sofás de couro da sala íntima, um ambiente mais reservado que Roberto usava para reuniões familiares. Eunice mantinha as mãos entrelaçadas no colo, a postura ereta apesar do cansaço visível. Eu vi tudo, Roberto começou, a voz controlada, mas carregada de emoção. Cheguei mais cedo e presenciei o que aconteceu na sala. Eunice fechou os olhos por um momento, como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Graças a Deus, sussurrou. Eu estava orando para que o senhor descobrisse, mas não sabia como contar sem parecer fofoca de empregada. Há quanto tempo isso acontece? Desde o 3º mês de casamento do senhor, mais ou menos. Eunice olhou diretamente nos olhos de Roberto. No início, eram só comentários ácidos quando o senhor não estava. Depois, começaram as punições por qualquer coisinha. Ficar sem sobremesa, ir dormir sem jantar, passar a tarde trancadas no quarto. Roberto sentiu as mãos cerrarem em punhos. E foi piorando? Muito. Nos últimos 6 meses, ela grita com elas quase todos os dias. Diz que são um peso, que o senhor não aguenta mais. Elas, que a mãe delas morreu por vergonha de ter filhas tão malcriadas. Eunice pausou, engolindo com dificuldade. Senhor, eu tenho gravações. Gravações? Eunice pegou na bolsa um pequeno gravador digital. Comprei no mês passado. Toda vez que ela começava a gritar, eu ligava discretamente. Tenho mais de 15 arquivos de áudio. Roberto pegou o aparelho com mãos trêmulas. A realidade do abuso sistemático estava se materializando diante dele de forma incontestável. Por que você não me procurou antes? Senhor, com todo respeito, o senhor viaja 3 vezes por semana. Quando está em casa, a patroa Camila vira uma santa. Fala baixinho, faz carinho nas meninas, pergunta sobre a escola. Eunice balançou a cabeça. Eu sou uma diarista do subúrbio, acusando a esposa do patrão milionário. Quem ia acreditar em mim? A honestidade crua de Eunice atingiu Roberto como um soco no estômago. Ela estava certa. Ele havia criado uma dinâmica onde sua ausência permitia que o abuso acontecesse, e sua presença esporádica mantinha a farsa. As meninas já contaram alguma coisa para você? Elas são muito leais ao senhor. Não querem que o senhor se preocupe ou fique triste. Eunice limpou uma lágrima discreta. Mas a Maria Eduarda tem feito xixi na cama de novo. A Maria Fernanda desenvolveu uma gagueira que só aparece quando a patroa está por perto. E a Maria Clara,
Ela se sente responsável por proteger as irmãs. Roberto se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento noturno da praia do Leblon. Casais jovens passeavam na calçada, crianças brincavam nos parquinhos, famílias normais vivendo vidas normais. Sua família, por trás da fachada dourada, estava se desintegrando. Eunice, eu preciso da sua ajuda. Qualquer coisa, Sr. Roberto. Primeiro, quero que você continue documentando tudo, mas seja extremamente cuidadosa. Se Camila descobrir... Roberto se virou para ela. Segundo, preciso entender melhor a rotina das meninas quando estou viajando. Tudo, horários, refeições, como elas reagem, o que fazem para se proteger. As meninas criaram alguns códigos entre elas. Eunice revelou hesitante. Quando a patroa fica muito brava, elas se escondem no closet e contam histórias da mãe delas. A Maria Clara lembra de quase tudo e conta para as irmãs. Roberto sentiu o coração se estilhaçar um pouco mais. Suas filhas estavam preservando a memória da mãe como um escudo contra o presente hostil. Há mais alguma coisa que eu preciso saber? Eunice hesitou, mordendo o lábio inferior. Fale, Eunice. Não importa o que for. A patroa, ela dá medicamento para as meninas dormirem mais cedo quando o senhor não está. Diz que é vitamina, mas eu reconheci o frasco. É o mesmo remédio que minha vizinha dá para o filho hiperativo. A revelação final foi como um tapa na cara. Camila estava medicando suas filhas sem prescrição médica, provavelmente para ter mais paz durante as noites. A partir de amanhã, vou reduzir drasticamente minhas viagens, Roberto anunciou. E quero que você saiba que pode contar comigo para qualquer coisa. Você está protegendo minhas filhas quando eu falhei em fazê-lo. Senhor Roberto, o senhor é um bom pai. Só estava confiando na pessoa errada. Quando Eunice se retirou para sua pequena suíte nos fundos do apartamento, Roberto subiu para o quarto do casal. Camila estava na cama king size, folheando uma revista de decoração, aparentando ser a esposa perfeita à espera do marido que chegava de viagem. Amor, que surpresa gostosa! Ela se levantou, vestindo uma camisola de seda cara, e se aproximou para beijá-lo. Por que não avisou que estava chegando? Roberto permitiu o beijo, mas todo o seu ser rejeitava o contato. Aquelas mãos manicuradas que acariciavam seu rosto eram as mesmas que gesticulavam agressivamente para suas filhas horas antes. Consegui terminar tudo mais cedo. Como foram as meninas hoje? Umas anjinhas, como sempre. Camila sorriu, a mentira escorrendo de seus lábios com facilidade assustadora. Jantaram direitinho, fizeram a lição de casa e foram dormir sem reclamar. Você educou muito bem suas filhas. Roberto assentiu, forçando um sorriso enquanto planejava internamente cada movimento que faria para destronar a rainha falsa de seu castelo dourado. Na manhã seguinte, Roberto acordou às 5h30 com uma determinação férrea correndo pelas veias. Camila dormia profundamente ao seu lado, o rosto relaxado, criando uma máscara de inocência que agora ele sabia ser falsa. Vestiu um agasalho e saiu para sua corrida matinal pela orla de Copacabana, mas desta vez com um objetivo além do exercício físico. Aos 47 anos, Márcia Augusto era uma das investigadoras particulares mais respeitadas do Rio de Janeiro. Ex-delegada da Polícia Civil, havia montado sua própria empresa após se aposentar, especializando-se em casos de custódia familiar e investigação corporativa. Roberto a conhecia de algumas consultorias de segurança para seus shopping centers. Eles se encontraram no Café Colombo do centro da cidade às 7h, longe dos círculos sociais, da Zona Sul, onde Camila circulava. Márcia chegou pontual, vestindo um terno azul marinho discreto, cabelos grisalhos presos em um coque baixo, olhos amendoados, sempre atentos aos detalhes. Roberto,
Pelo telefone você mencionou uma situação familiar delicada. Márcia começou, mexendo o café sem açúcar. Preciso de uma investigação completa sobre minha esposa. Histórico profissional, relacionamentos anteriores, situação financeira antes do casamento, antecedentes, tudo. Roberto mantinha a voz baixa, mas firme. Márcia estudou seu rosto por alguns segundos. Posso perguntar o que motivou essa decisão? Roberto relatou os eventos da noite anterior, vendo a expressão de Márcia endurecer conforme ele descrevia o tratamento que Camila dispensava às trigêmeas. Entendo. E você quer manter isso sigiloso? Absolutamente. Camila não pode desconfiar de nada ainda. Preciso entender completamente com quem estou lidando antes de tomar qualquer atitude legal. Márcia anotou algumas informações em um caderno discreto. Vou começar hoje mesmo. Quanto tempo você me dá? 2 semanas. E Márcia, tem mais uma coisa. Roberto hesitou. Quero uma investigação sobre Eunice Santos também. Ela é nossa diarista e está ajudando a proteger minhas filhas. Quero saber se posso confiar nela completamente. Sensato. Vou investigar ambas simultaneamente. Quando Roberto retornou ao apartamento às 8h30, encontrou uma cena que o surpreendeu. Na cozinha americana, Camila estava preparando panquecas enquanto conversava animadamente com as trigêmeas sobre o passeio que fariam ao shopping Leblon. Papai! As 3 meninas correram ao seu encontro, abraçando-o com entusiasmo genuíno. Bom dia, princesas! Dormiram bem? Roberto se abaixou para receber os abraços, observando discretamente suas expressões. A mamãe Camila disse que vamos comprar roupas novas para o aniversário da vovó Margarida, anunciou Maria Clara, mas Roberto notou uma hesitação em sua voz. Que bom, vocês merecem. Roberto olhou para Camila, que sorria radiante, vestindo um conjunto de malha bege que realçava sua elegância natural. Amor, pensei que seria legal elas se arrumarem um pouco para a festa da sua mãe no próximo fim de semana. Camila se aproximou, depositando um beijo carinhoso em seu rosto. Você não se importa se eu gastar um pouquinho com elas, né? A performance era impecável. Se Roberto não tivesse presenciado a cena da noite anterior, acreditaria piamente na atuação da esposa dedicada e carinhosa. Claro que não. Façam um dia especial. Roberto aceitou o café que Eunice lhe oferecia, trocando um olhar rápido com a diarista. Durante o café da manhã, Roberto observou cada interação. Camila estava particularmente atenciosa com as meninas, perguntando sobre preferências de cores, elogiando os penteados que Eunice havia feito, até oferecendo suco extra de laranja. As trigêmeas respondiam educadamente, mas Roberto notava a tensão sutil em seus corpinhos, como se estivessem constantemente prontas para recuar. Meninas, que tal vocês irem escovar os dentes enquanto eu converso 1 minutinho com o papai? Sugeriu Camila docemente. Quando ficaram sozinhos, ela se aproximou de Roberto com uma expressão preocupada. Amor, preciso te contar uma coisa. Ontem à noite, depois que você subiu para ver as meninas, elas fizeram uma birra terrível porque queriam ficar acordadas. Até você chegar, acabei sendo um pouco mais firme que o normal. Roberto quase se engasgou com o café. Camila estava se antecipando, criando uma versão distorcida dos eventos, caso as meninas comentassem alguma coisa com ele. Birra? Sabe como elas são quando você volta de viagem? Ficam eufóricas e não querem ir dormir. Tive que explicar que regras existem para serem cumpridas. Camila suspirou dramaticamente. Às vezes me sinto um pouco perdida com a educação delas. Você faz parecer tão fácil. Você se saiu bem, amor. Disciplina é importante mesmo. O sorriso de alívio que cruzou o rosto de Camila confirmou as suspeitas de Roberto. Ela estava manipulando ativamente a narrativa, preparando justificativas caso ele descobrisse fragmentos da verdade.
Às 10 horas, quando Camila e as meninas saíram para o shopping, Roberto aproveitou para conversar com Eunice sem interrupções. Como ela está se comportando hoje? Completamente diferente, Sr. Roberto. Desde que acordou, está sendo doce com as meninas. Até preparou o café da manhã ela mesma, coisa que nunca faz. Ela suspeita de alguma coisa? Eunice balançou a cabeça. Acho que não. Mas ela comentou algo estranho comigo hoje cedo. Perguntou se eu tinha falado alguma coisa para o senhor, ontem à noite. E o que você respondeu? Que só avisei que as meninas tinham jantado e estavam dormindo. Roberto assentiu, impressionado com a presença de espírito de Eunice. Eunice, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor Roberto. Por que você se importa tanto com minhas filhas? Quero dizer, além do seu trabalho? Eunice baixou os olhos por um momento, as mãos alisando o avental. Senhor Roberto, eu perdi meu marido há 5 anos em um acidente de obra. Ele era pedreiro. Ficou só eu e minha filha, a Bruna. Ela tem 16 anos agora, estuda no mesmo colégio das suas meninas, com bolsa integral. Eunice olhou pela janela, a voz embargada. Quando comecei a trabalhar aqui e vi como as meninas sofriam, lembrei de como eu me sentia sozinha e desamparada. Toda criança merece ter alguém que olhe por ela. Sua filha está bem? Está, senhor. É uma menina estudiosa, quer ser médica. Trabalho aqui pensando no futuro dela também. Roberto sentiu um aperto no peito. Eunice não estava apenas protegendo suas filhas por bondade. Estava construindo um futuro melhor para a própria filha através de um trabalho digno. Eunice, independente do que acontecer nas próximas semanas, quero que saiba que você terá meu apoio. Você e sua filha. Os olhos da diarista se encheram de lágrimas. Obrigada, senhor Roberto. O senhor é um homem bom. Quando seu celular tocou às 14 horas, Roberto viu o nome de Márcia no visor. Roberto, já consegui algumas informações preliminares sobre Camila Montenegro. Posso adiantar que o sobrenome não é real. Ela mudou legalmente há 3 anos. E tem mais. Encontrei registros de pelo menos 2 empregos anteriores, onde ela foi demitida por incompatibilidade comportamental com menores. Podemos nos encontrar amanhã? Roberto encerrou a ligação com o coração acelerado. A investigação havia começado e as primeiras descobertas já confirmavam que Camila Montenegro era muito mais perigosa do que ele imaginava. O café da manhã da quinta-feira no apartamento do Leblon transcorreu em um silêncio tenso. Roberto observava discretamente suas filhas brincarem com os cereais no prato, enquanto Camila folheava uma revista de moda francesa, aparentando total normalidade. A noite anterior havia sido particularmente reveladora. Ele fingira dormir e ouvira Camila ao telefone com alguém, discutindo estratégias para manter as coisas sob controle. Às 9h30, após Camila sair para seu pilates matinal no clube, Roberto se dirigiu ao escritório de Márcia Augusto, em Ipanema. O prédio comercial discreto na rua Visconde de Pirajá abrigava diversos profissionais liberais, proporcionando o anonimato necessário para o encontro. Márcia o recebeu em uma sala sóbria, paredes forradas de livros jurídicos e uma mesa de madeira maciça coberta de pastas organizadas. Seu rosto grave indicava que as descobertas não seriam agradáveis. Roberto, sente-se. O que descobri sobre Camila Montenegro vai além das suas suspeitas mais sombrias. Ela abriu uma pasta espessa e retirou uma série de documentos. Primeiro, o nome verdadeiro dela é Camila Rodrigues da Silva, nascida em Nilópolis, Baixada Fluminense. O sobrenome Montenegro foi adotado legalmente em 2021, um ano antes de conhecê-lo. Roberto franziu a testa. Por que mudaria o nome? Para apagar o passado. Márcia folheou alguns papéis. Camila trabalhou como babá em pelo menos 4 casas de família entre 2018 e 2021. Todas na Zona Sul, todas famílias abastadas.
Em 3 delas, foi demitida por justa causa. Que tipo de justa causa? Na primeira, família Mendonça da Gávea foi flagrada batendo em uma criança de 5 anos com uma colher de pau. Na segunda, família Pereira de Ipanema foi pega dando medicamentos não prescritos para 2 crianças de 3 e 6 anos para fazê-las dormir mais e ter menos trabalho. Márcia pausou, deixando o peso das palavras se assentar. Na terceira, família Tavares do Leblon foi acusada de roubo e agressão psicológica. Roberto sentiu o sangue gelar. E a quarta família? Aí fica interessante. Na quarta família, dos Andrade Costa, ela não foi demitida. Ela se casou com o patriarca da família, um empresário viúvo de 62 anos com 2 filhas adolescentes. Se casou? João Carlos Andrade Costa, dono de 2 concessionárias de carros importados. Viúvo há 3 anos, 2 filhas de 15 e 17 anos. Márcia entregou uma foto do homem a Roberto. Eles se casaram em dezembro de 2020. Ele morreu de infarto em março de 2021. Roberto estudou a foto. Um homem de aparência próspera, cabelos grisalhos, sorriso confiante. 3 meses de casamento? Exato. E aqui está a parte mais chocante. As filhas dele entraram com uma ação questionando a herança. Alegavam que o pai estava sendo medicado ilegalmente por Camila e que ela havia forjado um testamento. Márcia retirou mais documentos. O processo foi suspenso porque não conseguiram provar conclusivamente, mas Camila herdou 2 milhões de reais e um apartamento em Copacabana. Roberto se recostou na cadeira, processando as informações. Ela é uma predadora profissional. Isso mesmo. E tem mais. Descobri que ela mantém contato regular com um advogado especialista em direito de família, o mesmo que a representou no processo contra as filhas do segundo marido. Está planejando alguma coisa contra mim? É muito provável. Roberto, esta mulher tem um padrão. Identifica homens viúvos com patrimônio considerável. Conquista a confiança deles através do cuidado com os filhos, casa rapidamente e depois... Márcia não precisou completar a frase. Roberto permaneceu em silêncio por alguns minutos, digerindo a magnitude da situação. Camila não era apenas uma madrasta abusiva. Era uma criminosa calculista que havia feito da exploração de famílias vulneráveis seu modo de vida. E sobre Eunice, conseguiu alguma informação? O rosto de Márcia se suavizou. Eunice Santos é exatamente quem aparenta ser. Viúva há 5 anos, trabalhadora exemplar, mãe dedicada, formada em pedagogia pela Estácio, sempre teve empregos exemplares. Inclusive, descobri algo interessante sobre ela. O quê? Ela foi demitida de uma escola particular em 2019, o Colégio Sagrado Coração, em Botafogo. Não por incompetência, mas por denunciar um caso de agressão física contra uma criança de 6 anos. Ela flagrou uma professora batendo em um aluno e relatou à direção. A escola, para proteger a imagem, demitiu ambas. Roberto sentiu uma onda de respeito por Eunice. Ela arriscou o emprego para proteger uma criança. Exato. E tem mais. Consegui contato com 3 famílias onde ela trabalhou antes. Todas a elogiam efusivamente, especialmente pela forma carinhosa como trata as crianças. Uma das patroas disse que os filhos ainda perguntam pela tia Eunice 2 anos depois dela ter saído. Márcia fechou a pasta sobre Eunice e pegou outra, mais fina. Roberto, há algo mais sobre Camila que você precisa saber. Pior do que já descobrimos? Ela tem um filho. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco. Um filho? Leonardo Silva Rodrigues, 15 anos, interno em uma clínica psiquiátrica em Petrópolis desde janeiro de 2021, um mês antes dela se casar com João Carlos Andrade. A informação atingiu Roberto como um raio. Ela abandonou o próprio filho para se casar? Aparentemente, o menino não tem problemas psiquiátricos graves. Pelo que consegui apurar, ele sofria de ansiedade e depressão,
possivelmente decorrentes do abandono paterno e da instabilidade familiar. Nada que justificasse internação prolongada. Roberto se levantou e caminhou até a janela do escritório, observando o movimento da rua. Uma mãe passava empurrando um carrinho de bebê. Um pai brincava com o filho pequeno na calçada. Cenas cotidianas de famílias normais que pareciam surreais depois das revelações de Márcia. Como uma pessoa consegue ser tão calculista, abandonar o próprio filho para se casar com um homem pelo dinheiro? Sociopatia, Roberto. Camila demonstra todos os sinais clássicos: charme superficial, manipulação emocional, falta de empatia, comportamento predatório. Márcia se aproximou dele. E o mais perigoso, ela é extremamente inteligente e organizada. O que você acha que ela está planejando comigo? Baseado no padrão anterior? Ela vai tentar me isolar você de qualquer apoio, especialmente de Eunice. Depois, vai começar a criar situações que justifiquem medicá-lo, alegando estresse, problemas de saúde. Simultaneamente, vai tentar transferir bens para o nome dela. O objetivo final é herdar tudo quando você morrer, por causas aparentemente naturais. Roberto voltou-se para Márcia, determinação crescendo em seus olhos. Ela não vai conseguir. Não vou deixar que ela destrua minhas filhas, nem me use como mais uma vítima. Roberto, é crucial que você mantenha a normalidade em casa. Se ela desconfiar que você descobriu qualquer coisa, pode acelerar seus planos ou simplesmente desaparecer com parte do seu dinheiro. Entendo que você precisa de mim agora. Márcia entregou um pequeno dispositivo eletrônico. Gravador de última geração, discreto, mas com qualidade profissional. Quero que documente todas as interações dela com você e com as crianças. E precisamos descobrir quem é o advogado com quem ela mantém contato. Roberto guardou o dispositivo no bolso interno do paletó. Quanto tempo temos? Difícil dizer. Mas Roberto, considerando que João Carlos morreu 3 meses após o casamento, eu diria que você está na zona de perigo. Ela provavelmente está esperando completar 2 anos de casamento para ter direitos mais sólidos sobre seus bens. 2 anos seria em março. Exato, daqui a 6 semanas. Roberto saiu do escritório de Márcia com uma certeza cristalina. Estava travando uma guerra contra o tempo para salvar sua família de uma predadora que já havia destruído outras vidas, e o campo de batalha seria sua própria casa. O mês de fevereiro trouxe uma rotina cuidadosamente orquestrada no apartamento do Leblon. Roberto havia reduzido drasticamente suas viagens, alegando necessidade de supervisionar pessoalmente a expansão dos shopping centers. Camila, por sua vez, intensificou sua performance de esposa dedicada, preparando jantares elaborados e organizando programas familiares nos fins de semana. Era uma sexta-feira chuvosa quando Roberto decidiu colocar em prática a primeira fase de seu plano. Chegou em casa às 15 horas, mais cedo que o habitual, carregando um buquê de rosas brancas e uma caixa de bombons importados, presentes que comprara especificamente para criar uma atmosfera de normalidade. Que surpresa maravilhosa! Camila o recebeu no hall, usando um vestido midi cor-de-rosa que realçava sua pele bronzeada. Beijou-o calorosamente, mas Roberto notou que seus olhos vasculharam rapidamente o apartamento, como se verificasse se tudo estava em ordem. Onde estão as princesas? No quarto, fazendo lição de casa, Eunice está ajudando. Camila arrumou as rosas em um vaso de cristal bacará. Amor, precisamos conversar sobre uma coisa importante. Roberto ativou discretamente o gravador no bolso. Claro. Do que se trata? É sobre Eunice. Camila o conduziu para a sala de estar, sentando-se ao seu lado no sofá de couro italiano. Tenho notado que ela está, como posso dizer, se intrometendo demais na educação das meninas. De que forma? Ontem, por exemplo, flagrei ela ensinando tabuada para a Maria Clara quando deveria estar limpando a cozinha.
E semana passada descobri que ela estava contando histórias para as 3 durante o horário de descanso. Camila suspirou dramaticamente. Amor, sei que ela tem boas intenções, mas não posso aceitar que uma empregada tome decisões sobre a educação das nossas filhas. Roberto manteve a expressão neutra, embora o sangue fervesse em suas veias. Você acha que isso é prejudicial? É uma questão de hierarquia e limites. As meninas precisam entender quem são as figuras de autoridade na casa. Se Eunice continuar agindo como se fosse, como se fosse da família, elas vão ficar confusas sobre os papéis de cada um. Entendo sua preocupação. Além disso, Camila se inclinou para mais perto, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Tenho notado que ela faz perguntas sobre nossa rotina familiar. Quer saber sobre seus horários, suas reuniões, quando você vai viajar. Não acha estranho uma diarista ter tanta curiosidade sobre nossa vida privada? Roberto reconheceu a tática. Camila estava plantando sementes de desconfiança contra a única pessoa que testemunhara seus abusos. Você acha que ela tem segundas intenções? Não quero ser paranoica, mas... Roberto, somos uma família muito próspera. Empregados às vezes desenvolvem expectativas inadequadas. Camila tocou delicadamente o braço do marido. Talvez fosse melhor contratarmos alguém mais profissional. Uma governanta com referências de famílias da nossa classe social. Você já tem alguém em mente? Na verdade, sim. A Patrícia Mendonça me indicou uma governanta inglesa maravilhosa. Trabalhou para embaixadores. Fala 3 idiomas, tem experiência com educação refinada. Camila pausou calculadamente. E o mais importante, conhece perfeitamente os limites profissionais. Roberto assentiu pensativamente. Vou considerar, mas Eunice tem sido muito dedicada. Exatamente, dedicada demais. Isso que me preocupa. Camila se levantou alisando o vestido. Amor, você é um homem generoso, às vezes generoso demais. Pessoas como Eunice podem interpretar mal sua bondade. Naquele momento, Maria Clara apareceu na sala, carregando um caderno de desenhos. Papai, vem ver o que eu desenhei. Roberto abriu os braços para receber a filha, mas Camila interceptou rapidamente. Maria Clara, você terminou toda a lição de matemática que deixei? A menina baixou os olhos. Ainda não, mamãe Camila. Então não é hora de brincar. Volte para o quarto e termine tudo antes do jantar. O tom de Camila era firme, mas controlado na presença de Roberto. Mas papai acabou de chegar. Papai vai estar aqui depois que você terminar seus deveres. Camila se aproximou de Maria Clara, pousando uma mão no ombro. Da menina com pressão suficiente para ser desconfortável. Ou você prefere ficar sem televisão hoje à noite? Roberto viu o flash de medo nos olhos da filha. Vai lá, princesa, depois conversamos. Quando Maria Clara se retirou, cabisbaixa, Camila voltou-se para Roberto com um sorriso compreensivo. Viu? É exatamente isso que estou falando. Eunice está ensinando as meninas a me desrespeitarem. Antes dela chegar, elas nunca questionavam minhas instruções. Como assim? Ela enche a cabeça delas com ideias de que podem interromper adultos, que não precisam terminar as tarefas antes de brincar. Camila balançou a cabeça. Estou tentando ensinar disciplina e responsabilidade, mas ela sabota meus esforços. Roberto se levantou. Vou conversar com as meninas. No quarto das trigêmeas, encontrou Eunice ajudando Maria Fernanda com um exercício de português, enquanto Maria Eduarda coloria desenhos e Maria Clara finalizava problemas de matemática. A atmosfera era calma e produtiva, muito diferente da tensão que sempre pairava quando Camila estava por perto. Como está indo a lição, meninas? Papai! As 3 largaram tudo e correram para abraçá-lo. Dona Eunice está nos ensinando um jeito mais fácil de fazer conta de menos, anunciou Maria Fernanda entusiasmada.
É verdade? E qual é o segredo? Eunice sorriu timidamente. Senhor Roberto, é só um método que aprendi na faculdade, para crianças que têm dificuldade com subtração. Você fez faculdade, dona Eunice? Perguntou Maria Eduarda com curiosidade genuína. Eunice hesitou, olhando para Roberto. Fiz sim, querida. Pedagogia. Que é pedagogia? É o estudo de como ensinar crianças da melhor forma possível. Roberto observou a interação calorosa entre Eunice e suas filhas. A diarista respondia às perguntas com paciência infinita, explicava conceitos de forma lúdica e, mais importante, as meninas se sentiam seguras e confortáveis em sua presença. Meninas, terminem a lição que depois conversamos mais. Dona Eunice, pode vir comigo um momento? No escritório, Roberto fechou a porta e ativou o sistema de som para mascarar a conversa. Eunice, Camila está pressionando para demiti-la. O rosto da diarista empalideceu. Por que, senhor Roberto? Fiz alguma coisa errada? Você está fazendo tudo certo. Esse é exatamente o problema. Roberto se sentou na poltrona de couro. Ela percebe que as meninas confiam mais em você do que nela. E isso ameaça os planos dela. Que planos? Roberto respirou fundo. Era hora de revelar parte da verdade. Eunice, contratei um investigador particular. Camila não é quem finge ser. Ela já foi casada antes. E há fortes indícios de que ela representa perigo para mim e para as meninas. Eunice se sentou pesadamente na cadeira diante da mesa. Meu Deus! Eu sabia que havia algo muito errado com aquela mulher. Preciso que você continue documentando tudo, mas agora é ainda mais crucial. E Eunice, se alguma vez você sentir que as meninas estão em perigo imediato, ligue para este número. Roberto entregou um cartão com o telefone direto de Márcia Augusto, a qualquer hora do dia ou da noite. Senhor Roberto, e se ela me demitir antes de conseguirmos provar alguma coisa? Isso não vai acontecer, mas se acontecer, já tem um plano alternativo. Roberto não mencionou que o plano alternativo incluía oferecer a Eunice um cargo permanente como governanta das meninas, com salário 3 vezes maior que o atual, e carteira assinada com todos os benefícios. Precisava manter Eunice por perto. Ela era a única barreira entre suas filhas e uma mulher que ele agora sabia ser capaz de qualquer coisa. Lá embaixo, Camila preparava um jantar especial, humming uma música suave, enquanto temperava salmão grelhado. Para qualquer observador externo, parecia a esposa perfeita cuidando de sua família. Mas Roberto agora sabia que cada gesto carinhoso era calculado, cada sorriso uma máscara cuidadosamente construída. O jogo de xadrez havia começado e ele estava determinado a proteger suas rainhas. O início de março chegou com um calor sufocante no Rio de Janeiro. Roberto havia implementado uma nova rotina. Trabalhava do escritório em casa 3 dias por semana, alegando necessidade de supervisionar um projeto especial. Na realidade, estava documentando sistematicamente o comportamento de Camila e observando as interações dela com as trigêmeas. Era uma terça-feira, 5 de março, quando Márcia Augusto ligou com urgência na voz. Roberto, preciso vê-lo hoje. É sobre o filho de Camila, Leonardo. Descobri algo que muda completamente o cenário. Eles se encontraram em um café discreto na Rua das Laranjeiras, longe dos olhares curiosos da Zona Sul. Márcia chegou carregando uma pasta ainda mais volumosa que nas reuniões anteriores, o rosto grave denunciando a seriedade das novas descobertas. Consegui conversar com a psicóloga que acompanha Leonardo na clínica de Petrópolis. Márcia começou baixando a voz. O que ela me revelou é chocante. Roberto se inclinou para a frente, preparando-se mentalmente. Leonardo não tem nenhum distúrbio psiquiátrico significativo. Ele foi internado por Camila sob alegação
de surtos agressivos, mas a equipe médica nunca conseguiu documentar episódios que justificassem a internação prolongada. Márcia abriu a pasta. Roberto, aquele menino está lá há mais de 2 anos porque a mãe simplesmente não quer lidar com ele. Como assim? Pior ainda. Leonardo revelou à psicóloga que Camila tem um histórico de relacionamentos abusivos. Ela teve pelo menos 3 namorados depois da morte do pai do menino. Todos homens mais velhos e bem-sucedidos financeiramente. E em todos os relacionamentos, Leonardo sofreu negligência emocional e, em pelo menos 2 casos, agressões físicas. Roberto sentiu o estômago revirar. Ela agredia o próprio filho? Não diretamente, mas permitia que os namorados o fizessem. Leonardo contou que um deles o trancava no quarto por horas, como punição por incomodar quando Camila recebia visitas. Márcia folheou alguns documentos. Tem mais, Roberto. A psicóloga me informou que Leonardo demonstra sinais claros de trauma complexo, ansiedade de separação paradoxal, ou seja, ele simultaneamente teme e ansia pelo contato com a mãe, e disse algo que me arrepiou. Mamãe sempre dizia que eu atrapalhava os planos dela. Meu Deus! Roberto, esse menino tem 15 anos e está emocionalmente destruído. A internação não é terapêutica. É um depósito. Camila paga mensalidades exorbitantes para manter o filho longe, livre para executar seus golpes matrimoniais. Roberto permaneceu em silêncio por longos minutos, processando a monstruosidade da situação. Camila não era apenas uma oportunista. Era uma mãe que havia abandonado deliberadamente o próprio filho para facilitar suas manipulações. Há mais descobertas? Infelizmente, sim. Márcia retirou outro conjunto de papéis. Consegui acesso aos registros médicos do segundo marido de Camila, João Carlos Andrade. Ele não morreu de infarto natural. Roberto gelou. Como assim? João Carlos estava sendo medicado para hipertensão com um remédio específico. Nos 3 meses anteriores à morte, ele apresentou sintomas estranhos: confusão mental, fadiga excessiva, problemas de coordenação. A filha mais velha tentou convencê-lo a procurar outro médico, mas Camila sempre intervinha, dizendo que era estresse do trabalho. E o que a autópsia revelou? Não houve autópsia completa. A morte foi atribuída a infarto fulminante, caso encerrado rapidamente. Márcia se inclinou para mais perto. Mas, Roberto, consegui contato com a filha dele, Patrícia Andrade. Ela suspeita que a madrasta manipulava os medicamentos do pai. Tem provas? Circunstanciais, mas consistentes. Patrícia me mostrou frascos de remédios que encontrou no quarto de Camila após a morte do pai. Medicamentos que João Carlos não deveria estar tomando, alguns com prescrições falsificadas. Roberto sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Ela o assassinou? É impossível provar agora, mas o padrão é claro. Isolamento da vítima, controle dos medicamentos, manipulação médica e morte súbita que resulta em herança significativa. Márcia fechou a pasta. Roberto, você está em perigo real e imediato. E as meninas? Também. Se Camila perceber que você descobriu seus planos, ela pode acelerar o cronograma. E as crianças, elas são testemunhas em potencial de qualquer coisa que aconteça com você. Roberto se levantou abruptamente, caminhando até a janela do café. Na rua, observou famílias normais passando. Pais levando filhos para a escola, mães empurrando carrinhos de bebê, cenas cotidianas de uma vida que ele achava que tinha, mas que descobria ser uma ilusão cuidadosamente construída. Márcia, preciso de um plano. Não posso simplesmente confrontá-la ou pedir o divórcio. Isso pode colocar as meninas em risco ainda maior. Concordo. Temos que ser extremamente cuidadosos. Márcia se aproximou dele.
Roberto, quero propor algo. Vamos documentar Camila cometendo um crime flagrante, algo irrefutável que permita a prisão imediata dela. Que tipo de crime? Medicação ilegal ou crianças. Se conseguirmos flagrá-la dando remédios não prescritos para suas filhas, teremos evidência sólida de abuso infantil. Roberto assentiu lentamente. Como fazemos isso? Primeiro, preciso que você instale câmeras ocultas no apartamento, especialmente no quarto das meninas e na cozinha, onde ela prepara as refeições. Márcia entregou um cartão. Este técnico é discreto e confiável. Diga que é para segurança patrimonial. E depois, provocamos uma situação onde ela precise medicar as crianças. Talvez você anuncie uma viagem de alguns dias. Isso sempre a deixa mais ansiosa para controlar o ambiente. Roberto voltou ao apartamento às 18 horas, encontrando uma cena doméstica aparentemente perfeita. Camila ajudava as trigêmeas com os deveres escolares na mesa da sala de jantar, enquanto Eunice preparava o jantar. O cheiro de lasanha de queijo perfumava o ambiente, e música clássica tocava suavemente no sistema de som. Papai! As meninas correram ao seu encontro, abraçando-o com um entusiasmo genuíno que sempre aquecia seu coração. Oi, princesas! Como foi a escola hoje? A tia Fernanda disse que nossas redações foram as melhores da turma, anunciou Maria Clara orgulhosa. Sobre o que vocês escreveram? Sobre nossa família, respondeu Maria Eduarda timidamente. Eu escrevi sobre você e sobre a dona Eunice. Roberto notou Camila franzir ligeiramente as sobrancelhas. E sobre a mamãe Camila? Maria Eduarda baixou os olhos. Esqueci. Tudo bem, amor. Da próxima vez você inclui todo mundo. Roberto consolou, mas observou Camila anotar mentalmente o esquecimento da filha. Durante o jantar, enquanto conversava animadamente com as meninas sobre seus projetos escolares, Roberto estudou discretamente cada movimento de Camila. Cada gesto carinhoso parecia ensaiado, cada sorriso calculado para o máximo impacto visual. Era como observar uma atriz interpretando o papel de esposa e mãe, sem nunca se conectar emocionalmente com o personagem. Mais tarde, após colocar as meninas para dormir, Roberto anunciou casualmente: Amor, vou precisar viajar para São Paulo na próxima semana. Reunião estratégica com os investidores do shopping de Campinas. Provavelmente ficarei 3 dias. Camila não conseguiu disfarçar completamente o brilho de satisfação que cruzou seus olhos. Que pena, mas entendo. Negócios são prioridade. Você se sente confortável ficando sozinha com as meninas? Claro, somos uma ótima equipe, não somos meninas? Camila sorriu para as trigêmeas, que responderam educadamente. Mas Roberto notou a tensão que se instalou instantaneamente em seus corpinhos. Naquela noite, enquanto Camila dormia profundamente ao seu lado, Roberto permaneceu acordado, planejando cada movimento dos próximos dias. Sabia que estava prestes a expor suas filhas a uma situação de risco calculado, mas era o único meio de garantir a segurança definitiva delas. O que Roberto não imaginava era que no quarto ao lado, Eunice também estava acordada, organizando em sua mente como proteger as meninas durante os dias mais perigosos que estavam por vir. Na manhã de segunda-feira, 11 de março, Roberto executou a primeira fase do plano com precisão cirúrgica. Às 6 horas, técnicos especializados chegaram ao apartamento sob o pretexto de atualizar o sistema de segurança. Camila, ainda sonolenta, aceitou sem questionamentos a explicação de Roberto sobre modernização dos equipamentos devido aos assaltos recentes na região. Em 4 horas de trabalho, microcâmeras de alta definição foram instaladas discretamente no quarto das meninas, na cozinha, na sala de estar e no corredor principal. Cada dispositivo era invisível ao olho nu, mas capaz de gravar áudio e vídeo em qualidade profissional.
transmitindo tudo em tempo real para o escritório de Márcia Augusto. Senhor Roberto, o sistema está completamente operacional, informou o técnico líder, entregando um tablet discreto. O senhor pode monitorar tudo remotamente através deste aplicativo. Às 14 horas, Roberto encenou sua saída para a ação. Paulo, com performance convincente, beijou Camila carinhosamente, abraçou cada uma das trigêmeas e prometeu ligar todas as noites. Eunice recebeu instruções detalhadas sobre a rotina das meninas, enquanto Camila fingia ouvir distraidamente, já planejando mentalmente os 3 dias de liberdade total. O que Camila não sabia era que Roberto estava a apenas 15 minutos de distância, instalado em uma suíte no Hotel Fasano, em Ipanema, acompanhando cada movimento através das câmeras ocultas. A transformação de Camila foi imediata e chocante. Às 15h30, menos de 1 hora após a partida de Roberto, as câmeras registraram a primeira explosão. Maria Fernanda havia derrubado acidentalmente um copo d'água na mesa da cozinha enquanto fazia um lanche. Sua idiota! Não consegue nem beber água direito! A voz de Camila ecoou através dos alto-falantes do tablet, fazendo Roberto cerrar os punhos. Olha a sujeira que você fez! As imagens mostravam Maria Fernanda recuando, os olhos enchendo de lágrimas, enquanto Camila gesticulava agressivamente sobre a poça de água no piso. Desculpa, mamãe Camila. Desculpa, não limpa chão. Eunice, Camila gritou. Venha limpar a porcaria que esta menina fez. Roberto observou Eunice aparecer rapidamente na cozinha, limpando a água, enquanto tentava consolar discretamente Maria Fernanda. A diarista lançou um olhar preocupado para Camila, claramente reconhecendo os sinais de uma escalada perigosa. Às 17 horas, durante o jantar, a situação piorou dramaticamente. Maria Eduarda, a mais sensível das trigêmeas, recusou-se a comer o brócolis que Camila havia preparado. Não gosto de brócolis, murmurou a menina, empurrando o prato ligeiramente. Não gosta? Camila se levantou bruscamente da mesa, a cadeira raspando no chão com estrondo. Você acha que esta casa é restaurante? Que pode escolher o que quer comer? Camila, ela é criança. Eunice tentou intervir suavemente. Você se cale. Ninguém pediu sua opinião. Camila se virou para Eunice com fúria contida. E você, apontou para Maria Eduarda, vai comer tudo que está nesse prato. Tudo! Mas eu não consigo. Maria Eduarda começou a chorar baixinho. Vai conseguir sim. E se não conseguir, vai ficar sentada aí até conseguir. A noite inteira se for preciso. Roberto assistia horrorizado através da tela. Maria Eduarda, com apenas 6 anos, tentava engolir o brócolis entre soluços, enquanto suas irmãs a observavam em silêncio absoluto, claramente aterrorizadas. Às 19h30, veio o momento que Márcia havia previsto. As meninas estavam no quarto brincando silenciosamente quando Camila entrou, carregando 3 copos pequenos de vidro. Meninas, hora do remédio. Roberto ativou imediatamente a gravação em alta resolução. Esta seria a evidência irrefutável de que precisavam. Que remédio, mamãe Camila? Perguntou Maria Clara cautelosamente. Vitamina especial para vocês dormirem bem e terem sonhos bonitos. Camila respondeu com voz melosa que contrastava grotescamente com sua agressividade anterior. Papai pediu para eu dar para vocês enquanto ele estivesse viajando. Roberto sabia que era mentira. Jamais havia autorizado qualquer medicação. Parece ruim, Maria Fernanda observou, cheirando o líquido rosado no copo. É gostoso, sim, e meninas obedientes tomam remédio sem reclamar. O tom de Camila endureceu sutilmente. Ou vocês não são meninas obedientes. As 3 irmãs trocaram olhares apreensivos. Roberto podia ver o medo nos rostinhos enquanto elas relutantemente levavam os copos aos lábios. Foi quando Eunice apareceu na porta do quarto. Patroa! Posso perguntar que remédio é esse?
Camila se virou lentamente, os olhos faiscando. É a vitamina que o pediatra receitou. Que pediatra? O doutor Maurício nunca receitou nada para as meninas tomarem à noite. O silêncio que se seguiu foi tenso. Roberto podia ver Camila calculando rapidamente uma resposta. É um novo médico que Roberto consultou, um especialista em nutrição infantil. A mentira saía desajeitadamente de sua boca. Eunice deu um passo para dentro do quarto. Posso ver a receita? A receita ficou com Roberto. Ele levou para São Paulo. Camila estava claramente improvisando agora. Então, talvez seja melhor esperar ele voltar para confirmar. Como é que é? A máscara de Camila finalmente caiu completamente. Você está questionando minhas decisões? Está me chamando de mentirosa na frente das minhas enteadas? Roberto observava fascinado e horrorizado. Cada palavra estava sendo gravada em alta definição. Não, patroa, só acho que você não é paga para achar. Você é paga para obedecer. Camila se aproximou ameaçadoramente de Eunice. E se não está satisfeita com seu trabalho aqui, pode pegar suas coisas e sair hoje mesmo. As trigêmeas observavam a cena, ainda segurando os copos com o medicamento não identificado. Maria Clara, demonstrando uma coragem impressionante para seus 6 anos, sussurrou. Dona Eunice, por favor, não vá embora. Camila se virou para a menina com expressão assassina. Você não falou comigo, ninguém falou com você. Deixe as meninas em paz. Eunice se colocou protetivamente entre Camila e as crianças. Como é que você fala comigo? Camila explodiu completamente. Eu sou a dona desta casa. Eu mando aqui. Roberto já estava se levantando da cadeira do hotel, quando viu Camila dar um passo agressivo em direção a Eunice, claramente fora de controle. Patroa, se acalme. As meninas estão assustadas. As meninas estão assustadas porque você está fazendo escândalo. Foi então que aconteceu o impensável. Camila, completamente transtornada, ergueu a mão para dar um tapa em Eunice. A diarista se esquivou instintivamente e a mão de Camila acertou o copo que Maria Clara segurava, estilhaçando o vidro no chão. O barulho do vidro quebrando ecoou pelo quarto como um tiro. As 3 meninas gritaram simultaneamente e Maria Clara começou a sangrar de um pequeno corte no dedo. Olha o que vocês fizeram! Camila berrou completamente descontrolada. Olha a bagunça! Roberto não conseguiu suportar mais. Desligou o tablet, pegou as chaves do carro e disparou para casa. No apartamento, Eunice consolava as meninas enquanto limpava o corte de Maria Clara, sussurrando palavras tranquilizadoras, enquanto Camila continuava gritando no corredor. O que nenhuma delas sabia era que cada segundo dos últimos 3 dias havia sido documentado em qualidade profissional, criando um arquivo irrefutável de abuso sistemático que mudaria para sempre o destino daquela família. Roberto chegou ao apartamento em tempo recorde, subindo os degraus de mármore 3 de cada vez. Suas mãos tremiam ao inserir a chave na fechadura, o coração disparado pela adrenalina e pela fúria que corria em suas veias. Eram 20h15 e o apartamento estava mergulhado em um silêncio tenso que fazia contraste com o barulho do mar lá fora. No hall de entrada, encontrou Eunice organizando uma pequena mala de viagem ao lado da porta. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua postura permanecia digna, apesar da tempestade que havia enfrentado. Senhor Roberto, graças a Deus o senhor voltou. A voz de Eunice estava embargada, mas firme. Ela me demitiu. Disse que eu tenho até amanhã cedo para sair. Onde estão as meninas? No quarto, senhor. Consegui acalmá-las um pouco, mas estão muito assustadas. A Maria Clara... Eunice engoliu com dificuldade. A Maria Clara perguntou se foi por causa dela que eu vou embora. Roberto sentiu o coração se estilhaçar mais um pouco.
Suas filhas estavam se culpando pelo caos que uma mulher manipuladora havia criado em suas vidas. Eunice, escute bem. Você não vai embora. Pode desfazer essa mala. Roberto tocou delicadamente o ombro da diarista. A partir de hoje, muita coisa vai mudar nesta casa. Ele subiu silenciosamente para o quarto das trigêmeas. A porta estava entreaberta e, através da fresta, podia ver suas 3 princesas abraçadas na cama de Maria Clara. Ainda vestiam os uniformes escolares, mas estavam descalças, os cabelos loiros bagunçados, rostinhos manchados pelas lágrimas. Papai? Maria Fernanda foi a primeira a vê-lo. Você voltou? Voltei sim, meu amor. Roberto se sentou na beirada da cama, abrindo os braços para receber o abraço desesperado das 3 filhas. E não vou mais viajar por um tempo bem longo. A dona Eunice vai embora, sussurrou Maria Eduarda, a voz quase inaudível. A mamãe Camila disse que foi culpa nossa. Não foi culpa de vocês. Nada disso foi culpa de vocês. Roberto beijou a testa de cada filha, sentindo o cheiro doce de shampoo infantil que sempre o tranquilizava. A dona Eunice não vai embora. Ela vai continuar aqui, cuidando de vocês. Mas a mamãe Camila disse... A mamãe Camila estava errada. Roberto escolheu as palavras cuidadosamente. Às vezes os adultos ficam nervosos e fazem coisas que não deveriam fazer. Mas papai está aqui agora para resolver tudo. Maria Clara, sempre a mais perspicaz, estudou o rosto do pai com atenção. Papai, a mamãe Camila não gosta da gente, né? A pergunta atingiu Roberto como um soco no estômago. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou disfarçar. Mas Maria Clara havia percebido a verdade que ele tentara esconder por tanto tempo. Papai vai cuidar de vocês. Sempre. Ninguém mais vai gritar com vocês ou fazer vocês se sentirem mal. Roberto puxou as 3 meninas para mais perto. Vocês são as coisas mais importantes do mundo para mim. Mais importantes que qualquer trabalho, qualquer dinheiro, qualquer coisa. Você promete? Promessa de Cavalcante vale mais que ouro, lembram? Depois de deixar as meninas mais tranquilas, Roberto desceu para enfrentar o confronto final. Camila estava na sala de estar sentada elegantemente no sofá de couro, folheando uma revista de decoração como se nada tivesse acontecido. Havia trocado o vestido manchado por um conjunto de seda verde esmeralda, retocado a maquiagem e escovado os cabelos. Parecia a esposa perfeita aguardando o marido que chegava de viagem. Amor, que surpresa! Camila se levantou graciosamente, caminhando em direção a ele com um sorriso radiante. Conseguiu terminar tudo mais cedo? Roberto a observou se aproximar, estudando cada microexpressão, cada gesto calculado. Era fascinante e aterrorizante observar uma sociopata em plena atuação. Tivemos alguns problemas aqui hoje. Roberto respondeu, mantendo a voz controlada. Problemas? Camila inclinou a cabeça com expressão confusa. Que tipo de problemas? Eunice me contou sobre o incidente, sobre você demitindo ela. O sorriso de Camila vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor. Ah, isso. Roberto, eu não queria te preocupar com essas questões domésticas durante sua viagem, mas... Camila suspirou dramaticamente. Tive que tomar uma decisão difícil. Que decisão? Eunice estava se tornando cada vez mais insubordinada. Hoje, ela me desrespeitou na frente das meninas. Questionou minhas decisões sobre a educação delas. Camila se aproximou dele, tocando delicadamente seu braço. Amor, sei que você tem carinho por ela, mas não posso aceitar que uma empregada mine minha autoridade como mãe das meninas. Roberto assentiu pensativamente. Entendo. E que decisão você tomou sobre a educação delas? Como assim? O remédio. Eunice mencionou que você estava dando algum tipo de medicamento para as meninas. Roberto observou uma sombra cruzar o rosto de Camila. Era quase imperceptível, mas ele estava procurando exatamente por essa reação.
Ah, a vitamina. É um complexo vitamínico que o novo pediatra recomendou para fortalecer o sistema imunológico delas. Camila sorriu naturalmente, mas Roberto notou que ela desviou ligeiramente o olhar. Que pediatra? Doutor Fernando, o especialista em nutrição infantil que você conheceu na semana passada. Roberto sentiu uma mistura de admiração sombria e repulsa pela facilidade com que Camila mentia. Jamais havia conhecido nenhum doutor Fernando. Camila, preciso te contar uma coisa. Claro, amor. O que foi? Roberto se dirigiu ao bar e serviu 2 copos de uísque escocês, entregando um para ela. Era importante mantê-la relaxada para o que viria a seguir. Não fui para São Paulo. Camila parou com o copo a meio caminho dos lábios. Como assim? Fiquei no Rio, no Hotel Fasano. Roberto bebeu um gole do uísque, observando cada microexpressão no rosto dela. Observando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila colocou o copo na mesa de centro com mãos que começavam a tremer quase imperceptivelmente. Observando o quê? Roberto pegou o tablet que havia deixado na mesa do hall e ativou a tela. As imagens do dia começaram a ser reproduzidas. Camila gritando com Maria Fernanda sobre o copo d'água, forçando Maria Eduarda a comer brócolis entre lágrimas, oferecendo medicamentos não prescritos. O rosto de Camila perdeu toda a cor. Roberto, eu posso explicar? Pode mesmo? Roberto aumentou o volume da reprodução. A voz furiosa de Camila ecoou pela sala. As meninas estão assustadas porque você está fazendo escândalo. Isso não é o que parece. Não é? Roberto pausou o vídeo na imagem de Camila se preparando para agredir Eunice. Então me explique o que é. Camila se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para outro. Roberto podia ver sua mente trabalhando freneticamente, procurando uma saída, uma explicação, uma manipulação que pudesse salvá-la. Roberto, você não entende a pressão que é cuidar de 3 crianças sozinha. Elas são muito difíceis quando você não está aqui. Fazem birras, desobedecem. Camila tentou um sorriso compreensivo. Talvez eu tenha sido um pouco mais firme que o necessário, mas era para o bem delas. Para o bem delas? Roberto se levantou, a fúria finalmente transparecendo em sua voz. Você chama de firme dizer para minhas filhas que a mãe delas morreu de vergonha, que eu não aguento mais elas? Eu nunca disse isso. Tenho gravação de tudo. Roberto explodiu. Cada palavra, cada grito, cada humilhação que você infligiu nas minhas filhas. Camila recuou como se tivesse levado um tapa. Seus olhos verdes, antes sedutores, agora mostravam uma frieza reptiliana. Você me espionou? Protegi minhas filhas de uma predadora. Foi então que a máscara finalmente caiu completamente. Camila parou de andar, endireitou os ombros e olhou Roberto com uma expressão de desprezo puro. Suas filhas? Ela riu, um som agudo e desagradável. Suas filhas chorosas, melosas, grudadas em você como sanguessugas. Achou que eu não sabia o que estava fazendo? Roberto ficou em silêncio, deixando-a se revelar completamente. Você era um alvo perfeito, Roberto. Viúvo rico, carente, com 3 crianças problemáticas que nenhuma mulher inteligente ia querer. Camila caminhava agora com passos predatórios. Pensei que seria mais fácil, mas suas filhas são realmente insuportáveis. Continue. Continue o quê? Você quer ouvir a verdade? Camila jogou os cabelos para trás. A verdade é que me casei com você pelo dinheiro. A verdade é que suas filhas me dão nojo com essa necessidade patética de atenção. A verdade é que planejei tudo desde o início. Roberto ativou discretamente o gravador no bolso. Planejou o que exatamente? Primeiro,
me livrar dessas crianças, interná-las em algum colégio interno ou convencer você de que elas precisavam de ajuda especializada. Camila sorriu com maldade. Depois, cuidar de você. Alguns probleminhas de saúde, muito estresse, medicamentos para ansiedade. Acidentes acontecem, Roberto. Roberto sentiu calafrios correndo pela espinha. Como aconteceu com João Carlos? Camila parou abruptamente. Como você? Sei de tudo, Camila. Do Leonardo abandonado em Petrópolis, das famílias anteriores onde você trabalhou, de como João Carlos realmente morreu. Por um momento, Roberto viu algo que poderia ser medo nos olhos dela, mas rapidamente foi substituído por raiva fria. Prove. Não preciso provar. Já provei. Roberto mostrou o tablet novamente. Tenho evidências suficientes para te mandar para a prisão só pelo que fez hoje. Medicação ilegal de menores, abuso psicológico, negligência. Camila estudou o rosto dele por longos segundos, avaliando suas opções. O que você quer? Quero você fora da minha casa, fora da vida das minhas filhas. Para sempre. E se eu não concordar? Roberto sorriu friamente. Então você vai conhecer o sistema prisional brasileiro. E posso garantir que não vai ser tão confortável quanto sua suíte em Petrópolis. Camila permaneceu em silêncio por alguns minutos, claramente pesando suas alternativas limitadas. Quanto? Como assim? Quanto você vai me dar para ir embora silenciosamente? Roberto havia esperado essa pergunta. Era a última cartada de uma predadora encurralada. R$1 milhão. Transferência bancária hoje à noite. Em troca, você assina um documento renunciando a qualquer direito sobre meus bens. Se compromete a nunca mais entrar em contato comigo ou com minhas filhas e aceita que eu tenha custódia das gravações como garantia. Camila calculou rapidamente. 1 milhão era muito menos do que ela planejava herdar, mas significativamente mais do que conseguiria se o caso fosse para a justiça. E se eu aceitar, as gravações ficam guardadas, enquanto você cumprir o acordo. Feito. 3 horas depois, Roberto observava Camila fazer as malas apressadamente. Ela se movia com eficiência mecânica, empacotando apenas o essencial. As joias caras, os vestidos, de grife, os sapatos importados. Tudo foi cuidadosamente organizado em 2 malas grandes. Quando desceu pela última vez a escada de mármore do apartamento no Leblon, Camila parou por um momento no hall. Roberto esperava algum tipo de despedida dramática, talvez uma última tentativa de manipulação. Em vez disso, ela apenas disse: suas filhas vão dar muito trabalho. São exatamente como a mãe delas, fracas e melosas. Roberto não respondeu. Simplesmente abriu a porta e assistiu a mulher que havia destruído a paz de sua família desaparecer na madrugada carioca. Lá em cima, no quarto das trigêmeas, 3 irmãzinhas dormiam abraçadas, sem saber que haviam acabado de ser libertadas de um pesadelo. E nos fundos do apartamento, Eunice Santos chorava silenciosamente de alívio, pensando na filha adolescente que continuaria a estudar em segurança. Roberto Cavalcante ficou sozinho na sala ampla de seu apartamento dourado, observando o nascer do sol sobre a praia do Leblon. Havia perdido quase 2 anos de sua vida e parte considerável de sua fortuna, mas ganhara algo muito mais valioso. A certeza de que nunca mais permitiria que alguém machucasse suas filhas. A partir daquele dia, a vida da família Cavalcante tomaria um rumo completamente novo. Um rumo construído sobre verdade, proteção e, finalmente, amor genuíno. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu Ate Aqui, comente Eu assisti Ate Aqui e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.